tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de setembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2420. Ele tem 6 páginas, 51 elogios e 22 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 15 máximas. O tema é poder da fraternidade. A especialidade é a harmoniologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a professora Lucy Meires, que está ali muito bem acompanhada. De modo que você precisa ter cuidado com ela, né? Ela estudou muito isso aqui. Definição. O poder da fraternidade é a força cosmoética e assistencial do amor puro, empregada individualmente ou coletivamente a qualquer princípio consciencial, ambiente ou situação, contribuindo para a harmonização evolutiva a favor do fluxo do cosmos. O hábito de penserizar o melhor para todos, o holopenseiro do grupo evolutivo conscienciológico, a força do 100 no penseiro fraterno, a potência pensênica atuando como usina energética lúcida, a existência do poder cósmico promovendo a harmonia pessoal e grupal, o posicionamento íntimo quanto à amplitude da intencionalidade assistencial universalista, o amor puro atuando como base de renovação intraconsciencial profunda, a mudança do temperamento, a disponibilidade intraconsciencial para assistência inegóica, o amor verdadeiro libertando as consciências, a dedicação à assistência cosmoética através da manifestação assistencial silenciosa, a sustentabilidade energética na assistência efetiva, a prática das lições aprendidas do curso intermissivo pré-ressomático, a postura de ouvir, analisar e compreender os parafatos para empreender a melhor ação desassediadora e fraterna, a intencionalidade transparente perante a multidimensionalidade. Agora nós temos aí, na remissiologia de 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Altruísmo, amor doador, gabarito assistencial, olhar de fraternidade e senso de fraternidade. Frase enfática. A vivência do poder da fraternidade evidencia lucidez, discernimento e verbação da consciência cosmoética focada na assistência harmonizadora efetiva no caminho da dispersidade. Você admite o poder da fraternidade? Já penseniza seriamente sobre o assunto? Ou ainda vivencia a fraqueza do egoísmo? Na videografia específica tem 2 fontes. Na bibliografia tem 5 fontes. Agora, aqui a mega análise com João Paulo são 20 itens. Abnegação, volição, egocídio, amparabilidade e solidariedade. Benignidade, ortopensenidade, magnanimidade, mega-assistencialidade e abertismo. Altruísmo, maximecanismo, universalismo, cosmocracia e cosmoeticologia. Paradireitologia, serenologia, harmoniologia, holomaturologia e homeostaticologia. O verbete do dicionário é alienaciologia, o argumento é profilaticológico. Ele aí é simples para se entender, é 1,5 página só. Agora, questionamento. Professor, gostaria de saber em que nível evolutivo se encontra Ramati. O senhor possui notícia dessa consciência? Não, eu não tenho notícia dele, não. Agora, ele é de nível com muita inspiração das seitas, principalmente do ponto de vista da Índia. Tenho focado para atingir o estado vibracional há alguns dias. Desde então, passei a me sentir melhor.
Porém, não faço ideia de como identificar o estado vibracional. Às vezes recebo um banho energético, o estado vibracional é desencadeado pelo banho energético ou é o contrário? Aí depende do estado vibracional, porque às vezes você está fazendo o estado vibracional, você recebe um para-banho energético de um amparador. Precisa examinar. Professor, gostaria de sua análise crítica no caso hipotético a seguir num determinado país que adota-se a pena de morte em caso de crimes hediondos. Nesse país, conceitos conscienciológicos são utilizados para melhorar a convivência na sociedade. Logo, a justificativa para a pena de morte é feita a partir da teoria de privar uma consciência através da pena em prol de possíveis vítimas. Entretanto, junto com os amparadores, ajudaremos a consciência penalizada a melhorar no extrafísico. Sim, agora, pena capital, pena de morte, isso é totalmente errado. É um processo do homicídio feito pelo governo. É o assassinato institucionalizado. Isso aí mostra que o governo é fraco, é frágil, não tem força. Então ele mata a pessoa para ficar livre do problema. Mas ele não resolve. O processo é de educação. É a educação que melhora. Tem que fazer escola onde as pessoas sejam reeducadas. E não pena de morte ou criar uma escola de crime, como tem muitas prisões no Brasil que são escolas de crime. Isso piora mais. Professor, estou estudando a técnica do arco voltaico e pretendo aplicar com um menino que está prostrado na cama. Como devo realizar a técnica estando ele acamado? Coloca a energia em cima dele e vê o que quer que você faz. Você vai sentir as energias correndo e ajuda. Agora, dê muita atenção para a cabeça da criança. Tenho pouca experiência no arco voltaico, já realizei o curso 40 manobras. Isso é suficiente para aplicar a técnica? Qualquer um pode aplicar o arco voltaico. Não pode ter medo e ter confiança na própria energia. Agora, gente, eu queria falar para vocês sobre as escolas da rede municipal de Foz do Iguaçu. Elas obtiveram média de 7 no IDEB. A Folha de São Paulo publicou agora um artigo da Estelita Ascarazai, que ela foi enviada a Foz do Iguaçu para estudar. Então ela falou o seguinte: Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai e Argentina, está acostumada a frequentar as páginas policiais. Mas neste ano passou a ser procurada por prefeituras de todo o Brasil por um motivo mais nobre. As escolas da rede municipal obtiveram média 7 no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, uma das mais altas do país em 2011. Divulgada a cada 2 anos, a nota mescla o resultado dos testes de conhecimento dos alunos e as taxas de aprovação e reprovação. Foz destacou-se entre as escolas públicas dos anos iniciais do ensino fundamental, mas enfrenta crítica por conta da pressão sobre os alunos. Não é a maior média do segmento. Essa pertence a Claraval, um pequeno município de Minas Gerais, mas chama atenção por estar em uma cidade de 250 mil habitantes, com 51 escolas que atende 20 mil alunos. Não é um bolsão de excelência, todos têm a média alta, diz o doutor em educação Paulino Motter. Em 2011, Foz emplacou 3 escolas, todas em bairros de classe média, entre as 10 melhores públicas do país. Em 7 anos, de 2004 a 2011, o investimento em educação saltou de 42 milhões para 69 milhões, graças ao aumento da receita. Conheço 5 ingredientes da receita de Foz. Infraestrutura. Para melhorar em 25% o desempenho do IDEB, de 2007 a 2009, a nota passou de 4,8 para 6,2. A Prefeitura montou um banco de projeto para construir novas escolas com espaço para atividade física e aulas de reforço. O primeiro passo é a estrutura física, diz o prefeito Paulo McDonald. 5 prédios foram construídos do zero e 21 escolas foram reformadas e ampliadas. Era tudo sucateado, criança quebrando o braço nas rampas, tudo tinha que chamar o SAMU. Conta Beatriz Pascali, diretora da escola Érico Virício. É a Érico Virício que eu estive lá, que eu incentivei muito o Paulo a fazer a escola e fazer o centro educacional. Ele fez depois mais 3, ele fez 4, além da Érico Virício.
Ela tem 1.300 alunos, a média 7 do IDEB, e é um novo prédio, tem 5 anos. Foi quando nós fomos lá. Eu é que incentivei muito isso aí também, falei sempre com ele. Ele entrou na questão da educação e da saúde. A nova estrutura que é compartilhada por alunos da região das atividades de contraturno inclui quadra de esporte, ar-condicionado na sala, refeitório e piscina. Ele não está falando aqui que tem também biblioteca, e muito boa. Nós mesmo mandamos livro para a biblioteca. Metas e diagnóstico. Todos os alunos da rede pública são avaliados por equipe da Secretaria de Educação pelo menos 2 vezes por ano. Os do 4º e 5º anos fazem prova no estilo IDEB. É diagnóstico. Se não estiver bom, a gente toma as medidas necessárias, diz a secretária Joane Vilela. A Joana é a maior, é nossa amiga aí, amiga da Graça, da minha mulher, etc. Fora de série, a Joana. Agora, a partir da avaliação, traça-se uma meta para o próximo IDEB de cada escola. As que cumpriram ganham 14º salário. Todos os funcionários, do porteiro ao diretor. Uma equipe de professores da pasta visita as turmas com as piores notas, conversa com famílias e professores e produz material didático específico. Até os cadernos dos alunos eles veem, diz a diretora Irailde da Silva Vieira, da escola Erenice Melhorança, média 7 no IDEB. Agora, depois, envolvimento dos pais. Depois, evasão 0, contraturno e outras coisas mais. De modo que, até que enfim apareceu alguma coisa fora daqui, que eles estão vendo a Folha de São Paulo que publicou. Que aqui nós já sabíamos dessa história e eu tenho dado muita força para isso. Vocês sabem que colocaram até um dos meus discursos, esse que eu fiz lá na Érico Vinícius, colocaram para ajudar o candidato a prefeito aí do Paulo. Né? Agora, eu queria falar para vocês também sobre Saúde Consciencial, que é a revista da OIC. Você precisa olhar isso aqui com calma, todos os artigos que tem, que é gente de todo calibre, de tudo quanto é formação cultural. Isso aqui é fora de série. Quem não viu essa revista precisa de ver. É a 3ª revista técnica científica que nós temos da Conscienciologia. Primeiro foi a Consciência, depois o Journal of Conscienciology e agora Saúde Consciencial. Quem não viu precisa de ver essa revista, tá? Muito sério. Agora, eu entrego aí, então, a nossa professora, entende? A vocês. Quem é que vai falar em primeiro lugar? Tudo bem? Tudo bem, Magali. Aqui na paradoxologia, você coloca o paradoxo de mais ganhar quem mais compartilha. Você pode falar mais sobre esse paradoxo? Posso. A questão assim, da experiência da minha própria experiência e do que eu observo, a pessoa, a consciência que se doa mais, que dentro, por exemplo, da Conscienciologia a gente tem como cobaia, é a ganhadora maior, evolutivamente. Porque assim ela consegue, ouvindo na autopesquisa, ela, pelo feedback das pessoas, ela consegue fazer uma autorreflexão, rever posturas e pode reciclar-se consciencialmente, intraconsciencialmente. E isso é um ganho evolutivo. Então, quando a pessoa está disponível para essa assistência, ela é o que mais sai ganhando. Esse é um exemplo. Outros exemplos, aí são as pessoas que fazem a assistência na SOCIM, que a pessoa mais doadora é o que ganha mais, sempre ganha mais. Lucimeres, sim. Na página 2, 4ª linha, a praxis fraterna como resultado das reflexões autocríticas. Pode expandir, por favor. Página 2. Então, a praxis, ela é uma prática, digamos assim, a nossa teática, a teoria e a prática. Você faz uma prática fraterna de assistência e você, após essa prática, ou durante a prática, você faz uma autorreflexão. Aí essa reflexão, ela gera uma nova teoria, digamos assim, como foi, como não foi, o que você pode melhorar.
se você foi efetivo ou não. E ela é um contínuo, então é uma praxis, ela é uma prática refletida pela reflexão da sua ação. E isso é um contínuo, então é isso que a gente entende de praxis. E na parafatologia, terceira linha, a postura de ouvir, analisar e compreender os parafatos para compreender a melhor ação desassediadora e fraterna. Então, essa é uma condição que, na experiência, principalmente da Unicim, nas nossas reuniões, a gente, quando aparece uma mediação de conflito, alguma coisa nesse sentido, nesse encaminhamento, nós debatemos, refletimos, nós observamos os fatos, os parafatos, e aí, em cima dessa análise, essa reflexão, a gente pode empreender uma ação desassediadora. Essa ação que eu estou exemplificando aqui é um exemplo específico lá. Mas, no dia a dia, nas nossas manifestações, todo o tempo a gente pode fazer essa análise, porque nós vivemos numa condição de multidimensionalidade, e essa multidimensionalidade não é só a intrafisicalidade. Então, em todo o contexto, inclusive agora aqui, existe essa questão das dimensões. Então, não está acontecendo só o que a gente está observando no intrafísico. Tem todo um contexto extrafísico e a gente atento, a gente pode estar observando, e se tiver uma ação que a gente pode efetivar em termos de personalidade, energias, para harmonizar, desassediar o ambiente, em qualquer instância e lugar a gente poderia fazer isso. Então, ok, obrigado. Professor Valdo DAC aqui, você podia aprofundar a premissa? A autotaque-ritmologia. Existe sempre tal tentação de desvio alienante, tendo em vista a sedução extraordinária dos parafenômenos mais transcendentes. Sendo assim, importa a nós, consciência intermissivista, estarmos atentos às minúcias dos fatos, das vivências, dos extrapolacionismos parapsíquicos e ao que fizermos depois disso, ou seja, aos efeitos decorrentes dos neoparafenômenos, no enquadramento cosmoético inteligente dos nossos atos, notadamente quanto à autotaque-ritmia. A taque-ritmologia em si não expressa toda a realidade, pois não é apenas dinamismo e cadência firme nas atitudes, é também concisão e eficácia. Então eu falo, piscadela é discurso. Tá certo? Então o problema aqui é a pessoa estar atenta aos detalhes da vida para ela acertar mais. Então ela não se aliena, ela não vai sair fora da pista principal, daquilo que ela está procurando, o megafoco. Então, o megafoco, quanto mais nós estivermos atentos aos detalhes, melhor. Essas seduções extraordinárias dos parafenômenos que eu não entendi direito. Pois é, mas aí são as coisas que tem, né, que chamam a atenção ao redor, que desvia a atenção da pessoa. Nós temos que estar atentos aos detalhes, mas dentro da pista principal, sem sair do megafoco. A vida hoje, a vida moderna, desvia demais os interesses das pessoas. Então é duro a pessoa se conservar firme no mesmo batente, devagar e sempre. É isso que a gente chama atenção. Agora, a alienação é um fato, né? É muita gente alienada que tem por aí afora. É bastante, né? Pois é. Então, que obrigado. Lucimeri, aqui na página 1 da fatologia, na penúltima linha, o item a lucidez de priorizar o prioritário. Então, eu compreendi que o prioritário, para nós, é a interassistencialidade. Então, a lucidez de a gente estar sempre atento às oportunidades interassistenciais no dia a dia, nas nossas manifestações. Então, isso para mim que ficou evidente que o prioritário nesta vida, que eu não sei se eu já tive alguma coisa em vida pretérita, ou se isso foi adquirido no curso intermissivo, mas eu consegui, depois de alguns anos de conscienciologia,
compreender que o prioritário para a vida nossa aqui é aprender a fazer a interassistência. Então, por isso até essa questão de compreender melhor como é essa questão do amor puro, essa questão da energia harmonizadora, que serve de remédio, digamos assim, para Consim ou Consciex, e que, de fato, efetivamente, a gente tem um resultado assistencial. Então, isso é o prioritário. Hoje eu compreendo que o prioritário é fazer a interassistência cosmoética. Tá bom. Na segunda página da fatologia também, na quinta linha, de cima para baixo, você coloca a construção do fraternograma. Então, essa ideia desse instrumento, quando eu estava desenvolvendo o verbete, até foi uma ideia da Priscila, que ela sugeriu, falando, né? Ela falou assim, por que você não faz o fraternograma? Porque eu estou interessada em aprofundar esse estudo da fraternidade, que é o que vai fazer o diferencial evolutivo daqui para frente. Então, eu assim até pensei em algumas ideias, mas o instrumento ele não foi ainda desenvolvido. Mas seria um instrumento de medida, por exemplo, qual é o meu nível de fraternismo real que existe hoje no meu nível evolutivo. Seria isso, é um instrumento, uma ideia para ser construída ainda. Por isso que a gente colocou aí a construção do fraternograma. Oi. Na página 2, ali na parafatologia, lá no finalzinho da sexta linha e termina na sétima. A autodescablagem, você quer ler? Não, já sei. É a autodescablagem energética e consciencial de vínculos multiexistenciais descontextualizados. Você poderia Sim, eu posso ampliar. Essa ideia da autodescablagem evolutiva, ela é uma ideia assim, eu compreendi que o prioritário agora é fazer assistência. Para eu fazer assistência em alto nível, eu preciso desenvolver o amor puro. E esse amor puro são sinapses novos que eu estou construindo. E para isso, para essa construção de neossinapses do fraternismo, da mega fraternologia, ele exige que a gente faça desconexões de conexões que a gente havia feito nas nossas vidas pretéritas e que hoje são descontextualizadas. Então, por exemplo, o vínculo, para quem tem vínculo religioso, belicista, quem está muito ligado ao poder intrafísico, quem tem essas redes sinápticas ainda, elas precisam ser eliminadas, né? Porque desfeitas, bloqueadas não é suficiente, elas precisam ser de fato eliminadas. E aí nós criamos condições de criarmos essas sinapses novas da interassistência. E aí, o que eu pensenizo hoje sobre o assunto, se eu conseguir fazer essas descablagens lucidamente, eles vão me dar uma potencialidade para eu consiga ter um upgrade evolutivo enquanto consciência em evolução, que é através do esforço pessoal. Não posso transferir esse esforço para ninguém, então eu preciso me esforçar para construir essas sinapses novas e mudar, digamos assim, para um patamar evolutivo sempre para maior, cosmoeticamente. Lucimedes, Sim. aqui na página 2, na parafatologia, na quinta linha você fala da cápsula do tempo da mega fraternidade pessoal e grupal. O que você pode dizer disso? O que é de exemplo? Então, eu posso dizer assim, enquanto cápsula do tempo pessoal, em termos de GESCOM, se eu tivesse a oportunidade única de publicar somente este verbete, eu já evolutivamente estaria satisfeita, porque para mim aqui ele já sintetiza uma ideia essencial que daqui para frente muda o meu passo evolutivo. É lógico que eu não estou pensando que esse seja o único, já estou trabalhando no livro sobre esse assunto. Então, para mim, isso fica como cápsula do tempo pessoal, além de todas as GESCONs, ideias propostas pelo professor Valdo,
e demais com passageiros evolutivos, que elas ficam em informações registradas na holomemória, ficam registradas no intrafísico através dos livros. Então, ela é pessoal e grupal. Então, ao mesmo tempo que esse verbete é uma cápsula do tempo pessoal, ele é grupal. E as produções, as GESCONs, as ideias, as verpons dos colegas evolutivos, eles são cápsulas do tempo também grupal, e a sessão das ideias também ficam como cápsulas do tempo pessoal. O que eu consigo internalizar, mudar o meu temperamento profundamente enquanto esse caminhar gradativo, e ele fica vincado na holomemória. Isso que eu estou entendendo como cápsula do tempo. Eu queria perguntar para você um pouco mais a respeito da construção do fraternograma. Você pode expandir um pouco mais? Se você tem, como é que você fez? Quais são as premissas? Não. Isso tudo é só uma ideia inicial, essa ideia do instrumento, ela surgiu, que eu falei pela Priscila, né, que sugeriu eu construir isso, porque eu estava muito interessada em desenvolver, assim, medir quanto eu sou fraterna de fato. Então, eu até tentei pensionizar em algumas coisas, mas é muito, assim, embrionário ainda. E aí, como eu estou desenvolvendo e estudando para fazer o livro, eu pensei que, de repente, eu poderia desenvolver esse instrumento e incluir no livro, ou não. Isso também eu pensei numa hipótese que eu possa desenvolver alguma coisa, debater no CAEC, nos debates, e é assim para a gente construir ainda. Essa é uma ideia de construção, e ela está aberta a quem quiser construir. Não é assim, porque eu registrei exatamente como cápsula do tempo e autocomprometimento de um estudo mais aprofundado, porque já existe o conscienciograma, ele é um estudo integral da consciência. Aqui esse instrumento seria específico enquanto fraternidade. Quanto de fato eu estou vivenciando esse amor puro, essa energia de amor verdadeiro, que é o que faz a assistência de fato. Obrigado. Professor, gostaria de entender melhor a intercessão dinâmica interassistencial citada pelo senhor em aula anterior. Poderia falar a respeito? Primeiro, a intercessão não é feita com S, é com C. É interceder. Não é o meio de duas sessões, não. É interceder. Então, é a interveniência assistencial, a interassistência. É isso aí que é a intercessão. Agora, a intercessão, ela se faz com C e 2 S, a palavra. É diferente de intercessão, que é com C cedilha. Tá certo? Então, é a interveniência interassistencial. É você ajudar os outros. Você entrar dentro de um contexto para ajudar todos os componentes daquele contexto. Em uma recente projeção consciente, realizei um trabalho de assistência de cura e, num determinado momento, de forma deliberada e voluntária, expeli pela boca e palmas das mãos uma espécie de fumaça branca de nuances, azul clara, que se espalhava pelo ambiente. O senhor sabe o que isso significa? Poderia esclarecer? Isso é ectoplasma. Vai estudar ectoplasmia. Pega aí a enciclopédia da Conscienciologia e usa a palavra ectoplasma. Você é sensitivo a ectoplasta. O professor acha útil a criação de vídeo com maquete virtual do pandeiro com fins retrocognitivos? O pandeiro não existe mais. Você vai mexer com um pouco, está trabalhando em outras áreas, outras instâncias. Acha que um passeio virtual pela edificação pode ajudar a recuperar os cônscios? Não. Isso aí é um problema de fantasia, de processo, não é por aí não. Pode detalhar as características arquitetônicas do ambiente? Lá parecia um pandeiro, só que não tinha aquelas latinhas que faz barulho, sabe, redondinha que tem no pandeiro. Lá é um processo mais ou menos transparente, e lá dentro tinha como se fosse um maracanãzinho.
e aquilo andava no espaço, como se fosse assim um planetóide. É isso que funcionava durante muito tempo. Agora, o ambiente era elevado, a atmosfera ou a dimensão era mais ou menos avançada. Agora, não adianta fazer isso, porque ele não existe mais, ele já foi desativado. Agora, a verbetógrafa. Na parafatologia, página 2, sexta linha. Você pode comentar a autodescablagem energética e consciencial de vínculos multiexistenciais descontextualizados? Sim, eu vou explicar. Essa acablagem, ela é assim o sentido, digamos assim, no dicionário, que é acablar, seria a transmissão através de fios. Então, a autodescablagem seria o desfazimento dessas linhas, redes neuroniais de sinapses, de vivências que hoje são descontextualizadas. Então, eu estou num patamar evolutivo hoje que consegui promover algumas recins e vejo que falta, e eu estou empenhada, achar assim, meios que eu possa fazer isso lucidamente. Então, através de ações, atitudes, estudos, mas eu vejo assim que o mais sério é ter essa lucidez dessa necessidade. Então, a prioridade que eu percebi é a questão da vivência da interassistencialidade. Prioritariamente, a nossa vida é interassistência. Deveríamos pensionizar mais sobre a importância da interassistencialidade. E na questão também da interassistencialidade, da multidimensionalidade, é bom frisar também a questão do parapsiquismo. Nós precisamos evolutivamente desenvolver o parapsiquismo para podermos evoluir. Então, seria essa interassistência parapsíquica. E nós temos vincados na nossa holomemória, na nossa intraconsciencialidade, no nosso temperamento, essas vivências pretéritas, desde que a gente se constituiu como consciência, e a gente vem trazendo até hoje, que não fazem mais partes do que, por exemplo, eu quero daqui para frente para a minha vida. Então, eu quero fazer essa eliminação dessas redes neuroniais patológicas, belicistas, dessas vivências pretéritas. Então, estarmos lúcidos que existem essas redes, essas sinapses, e que elas precisam ser eliminadas, elas fazem muita diferença porque potencializa a nossa reciclagem. Então, se eu estou lúcida, eu quero fazer isso. E uma coisa que eu percebi em termos de técnica que me ajudou muito é o arco voltaico. Então, eu tive um experimento num laboratório de cientificidade que eu fiz na reaprendência, e eu fui assim, digamos assim, eu peguei, era por sorteio, mas eu que peguei os 2 verbetes, arco voltaico e central extrafísica da fraternidade. Aí, lógico, eu comecei a pensionizar, por quê, né? Aí eu pensei, vendo os verbetes, lendo, bom, eu não acesso a central extrafísica da fraternidade. Um meio de eu conseguir acessá-la é mudando essas conexões que eu tenho, porque a questão do acesso vai da intencionalidade, da consciência, para que finalidade ela quer acessar. E aí, com esse experimento da técnica, aplicação do arco voltaico, eu fui melhorando essas sinapses e fui, assim, nas minhas experiências pessoais, podendo perceber melhor o padrão das energias fraternas. E esse diferencial. Outra experiência assim, que me levou a essas conclusões foi, eu participava da energossomática, que era uma dinâmica com o professor Alexander Stearns, que a gente trabalhava muito a questão do trabalho energético. E nós fazíamos um exercício de acoplamento e assistência, para aprender a fazer assistência. E aí, nesse experimento, eu percebi que toda vez que eu tinha uma intencionalidade real, sincera, de ajudar aquela consciência ou consciex,
a assistência, ela acontecia de fato, ela era efetiva. E aí eu fui percebendo essas nuances, essas sutilezas, e a necessidade premente de mudança, da mudança da minha pensenidade e dessa intencionalidade. Para eu mudar essa pensenidade para uma ortopensenidade, eu preciso, então, urgente, fazer essas autodescablagens, que seria o corte desses vínculos. E não é, eu coloco também, ali não está, mas uma ideia é a questão da autodescablagem cosmoética. Não seria uma autodescablagem, não quero mais, não serve mais para mim, não, mas é uma postura da interassistência. Eu vou conseguir, de fato, fazer essa autodescablagem se eu reciclar e se eu for interassistencial. Então, de fato, efetivando a assistência ou a mudança dessas energias vinculadas, essa pensenidade descontextualizada hoje, então, é um andar para frente, quer dizer assim, eu vou conseguir fazer uma mudança real. Que eu, pessoalmente, assim, eu como consciência, não tenho mais interesse em manter aquelas conexões que hoje não fazem mais parte da minha intenção e do meu querer, digamos assim. Na página 64, professor Valdo, do dicionário, página 64, no primeiro parágrafo ali, o senhor comenta na terceira linha, não sei se já foi exposto, os piores conflitos são aqueles só do lado da pessoa. E os maiores ódios, aqueles pertinentes só no íntimo da personalidade, quando o líder, devido à repercutibilidade holopensênica. O que você quer? Poderia ampliar essa ideia aí, por favor? O problema todo é o seguinte, a pessoa tem que ver que o desamor, a desafeição, é a pior coisa que uma pessoa pode ter. Isso influi nela e em todo mundo com quem ela convive e com quem ela tem contato. De modo que o processo todo é terrível. E a coisa mais séria é o seguinte, tudo aí começa dentro dela. É intraconsciencial. É no micro-universo consciencial. Então, a pessoa tem que pensar muito o que ela vai fazer com esse problema quando ela tem desafeição. Alimentar desafeição para os outros. Aqui o senhor comenta a questão de quando é só do lado da pessoa, quer dizer, não há conflito por parte do outro? A parte do outro, ela fica na baratrosfera, o outro se liberta. Esse é o caminho. E o reforço ali, né, que é a questão da liderança, né, o senhor fala? Agora é dura a hora que ela contagia, contamina todo mundo com a desafeição. É assim que nasce a guerra. A guerra é isso, esse conjunto de ódio. Se não houvesse a desafeição, não teria guerra. E muitas vezes também com caráter religioso, né? Porque antes do dinheiro, antes do poder, é a desafeição. Então a pessoa põe o poder, entendeu? Através do ódio. O dinheiro através do ódio. A política através do ódio. Isso é um erro. A gente tem que combater isso aí. Agora, é a alienação. É a pessoa que saiu da casinha, está fora da casinha. Ela não está entendendo nada. Ela se aliena pelo ódio. O ódio aliena ela da realidade. É terrível. Agora, gente, isso aí é uma coisa muito relativa se nós pensarmos nas coisas que existem, né? Como é difícil o problema da pessoa acertar. Nem sempre é fácil. Então, a gente vê, por exemplo, o problema da pessoa que ela tem excesso de peso. Você sabe que o processo de excesso de peso é porque a pessoa, ela se aliena, ela começa a comer demais, ela não vê aquilo. Daí a pouco, ela está obesa. Então, isso é terrível, a pessoa pensar. Existem até, vamos dizer, expressão sobre esse assunto no processo da obesidade. Essa alienação que ocorre ao excesso de peso é alienação
bem-querer a si próprio, ao corpo. Pois é, a pessoa não percebe. Quando ela vê, ela já passou da conta e aquilo cria um problemão para ela. Então, isso não é nada fácil. A pessoa tem que começar na hora que a coisa está começando, que ela tem que abrir o olho e ver o que ela pode fazer nesse sentido. Porque depois que a coisa começa, já dá muito mais trabalho de voltar atrás. Existe uma técnica que o senhor indicaria para quem já está, por exemplo, a pessoa já está com excesso de peso, bastante excesso? Pois é, bastante excesso, o processo todo aí é o seguinte, é ver uma dietista e arranjar uma balança e ver o médico se é o caso de tomar algum remédio. Isso tudo é muito importante. Agora, não é fácil, né? Agora, eu estou falando a questão de peso porque a pessoa, o problema do ódio é a mesma coisa. A pessoa mantém a desafeição que ela não raciocina, não tem disciplina naquilo que ela pensa, naquilo que ela sente. Mesma coisa o processo da comida. Na questão, por exemplo, da desafeição, é um problema do psicossoma. Na questão da comida, é um problema do gastrossoma. Entende? Uma pessoa, por exemplo, que ela às vezes tem um processo de fanatismo, aí já é um problema não só de psicossoma, às vezes tem o intelecto, tem o mental soma. Então você veja, tudo por quê? Que a pessoa se aliena, ela sai fora da realidade. Essa alienação isso é terrível, gente. Poderia ser um tipo de birra da pessoa? Hein? Pode ser um tipo de birra, de até um teimosia? certo ponto, às vezes é. Às vezes tem isso. É preciso a pessoa ver o que ela pode fazer nesse sentido. Agora, a gente tem que pensar em tudo que a gente está fazendo para não sair fora da casinha. Quer dizer, não se alienar, não ir para o acostamento, não sair fora, a pessoa sair fora da pista principal, que é aquilo que eu chamo. Ela tem que abrir o olho com isso. Agora, isso é terrível. A pessoa tem que dar um jeito na vida. Tem outra saída. E o problema é dela, porque, em primeiro lugar, o processo é dela, não é de outra pessoa. Entende? O senhor comenta ali também no adendo, né, não sei se já foi exposto, o fato dela só avançar na questão parapsíquica se ela combater a alienação. A alienação, nesse caso, é a alienação da intrafiscalidade, a alienação ao intrafísico. A alienação ela é muito mais comum do que a gente pensa. Então é preciso de abrir o olho com isso. Não tem saída. É um problema da pessoa, antes de mais nada. Ela poderia seguir uma pista de uma patologia, teoricamente, pela própria alienação. Ela pode avaliar o seu nível de alienação da realidade. É muita doença que é devido à alienação. Às vezes é por birra, às vezes é por fuga, às vezes é por covardia. Tem de tudo. Professor, esse fato aí da alienação, o senhor está falando aqui, eu estou pensando, tem um tanto a ver com a questão da resiliência da pessoa, né? Mas é uma resiliência patológica. Pois é, ela não suporta uma situação, né? Ela não retorna, ela se perde no caminho, não é isso que o senhor está falando? Ela não tem aquela capacidade de retornar devido a um problema, a uma situação que ocorreu, ela pega a beira da estrada e... É necessário a pessoa ponderar bem. Agora, a gente tem que estudar, né? Quanto mais a gente estuda, melhor. Que a gente começa a ver essas coisas todas. O que é que se passa? Quando o senhor comenta ali adiante que a melhor terapia da alienação é a autovigilância conscienciometrológica, basicamente é a conscienciometria, né? A avaliação conscienciométrica constante, é isso? O Plínio já falava, vita vigilia est, a vida é uma vigília. No Brasil, eles colocaram que liberdade é eterna vigilância, na época da UDN. Mas o Brasil não tem esse negócio de muita vigilância, não, é uma vergonha. Está cheio de vacilões, até no Supremo Tribunal. Agora parece que estão reagindo.
estão começando a condenar os mensaleiros, aí, os mensalões. Já o Espiritismo já vem com orai e vigiai, né? Já entrou com Não, a mas religião. porque isso vem da antiguidade, isso aí é do cristianismo, é antigo. Lucimeres, Sim. na fatologia você colocou o ato de relevar o secundário. Poderia explicar? Posso. A questão de relevar o secundário é que, como o prioritário é a interassistência, no que eu consegui compreender e estou trabalhando, é que relevar os secundários das ações e reações do egão. Então, em nossas manifestações, no dia a dia, em qualquer situação, a gente se depara com muitas experiências em que a gente observa que nessas situações pode ter um ego inflado, patológico, tanto pode ser meu, pode ser da outra pessoa, mas, por exemplo, se eu observo a questão do ego sempre na questão interassistencial, pensando no amor puro, é sempre na questão de o melhor para todos, buscar sempre o melhor para todos. Quando há um ego inflado numa situação que a pessoa está buscando seu interesse pessoal, esquece do coletivo ou do melhor para todos, então isso é secundário no sentido assim, quando você observa que o outro está agindo pelo egão, então você não vai seguir ou entrar naquela situação. Aí você pode atuar como essa questão que é o propósito do verbete, de harmonizar o ambiente. E quando você se percebe numa ação de ego, desse egoísmo, você então reflete, repensa e muda a sua atitude imediatamente. Então, a gente observa muito, nós que estudamos mais profundamente, digamos assim, a conscienciologia, estamos de fato interessados na autorreciclagem, na mudança do temperamento, na interassistência efetiva, a gente precisa relevar essas questões do egão. Por exemplo, numa reunião, você observa que está tendo... Alguém está assim, voltado para essa questão do egoísmo, mas aí você observa, exterioriza energia, propõe ideias novas para refletir, pensar e harmonizar aquela situação, mas não entrar naquela linha energética, daquele padrão do egoísmo egoísta, que essa expressão do egoísmo egoísta, a gente teve uma experiência num campo energético com o congresso da Consus, e que foi colocado que nós, no nosso nível evolutivo, nós somos naturalmente egoístas por natureza. Mas aquele egoísmo é em função do nível evolutivo que a gente tem, necessidade de alimentação, de dormir, essas necessidades básicas que não tem como a gente não pensar que a gente precisa. Mas o egoísta já é esse egão que a gente pode já eliminar, não se prender mais, não relevar. Então, observando uma situação, na manifestação que há, se é seu, mudar a atitude imediatamente. Se é do grupo, da outra pessoa, propor, exteriorizar as melhores energias para mudar aquela situação, harmonizar, propor pensenes mais positivos para resolver a questão. É nesse sentido que eu coloquei de relevar. Porque assim, a gente não cabe mais no nosso nível ainda a gente ficar apegado às ações do outro porque o outro não reciclou. O que importa e que eu percebi que a interassistencialidade maior que eu posso fazer comigo e com os outros é a minha reciclagem intraconsciencial. Se eu de fato conseguir me reciclar em todos os momentos possíveis e oportunidades que eu tenho, eu estou fazendo um bem para mim e para todos. E aí eu estou dentro desse fluxo do cosmos, de fazer o melhor para todos. O melhor para todos é mudar, o que eu compreendo é a gente mudar a gente mesmo, para poder fazer uma assistência mais efetiva. Agora, Adélio, procurei aqui no dicionário e achei, só para te falar, sobre o processo da obesidade. É o dicionário de provérbios e curiosidade do Magalhães Júnior. Esse Magalhães Júnior eu considero um dos homens que viveram no Brasil, ele era da Academia Brasileira de Letras.
dos mais cultos que havia em matéria de linguagem da língua brasileira, a língua portuguesa no Brasil. Então ele fala, ele escreveu tudo, eu vou ler tudo que ele escreveu. São só 4 linhas. Subtile pectus venter obesus non pariti. Subtile pectus venter obesus non pariti. Velho adágio latino, velho, que significa ventre obeso não gera espírito sutil, mostrando assim que a obesidade e a estupidez andam juntas. Isso é terrível, né? O homem escreveu isso há muito tempo agora. Isso vem da Roma antiga, dos negócios todos já falavam isso. Então a obesidade, ela existe com essa alienação há quantos séculos? É mais de milênio. O negócio não é fácil de pensar nisso. Agora, ó, subtile pectus venter obesus non parit. O parit, aí não é parir, não. Até que parece, mas não é não. É o processo da inteligência do caso, entende? Que não há peito sutil, ou, no caso, espírito sutil, consciência sutil, quer dizer, aguda, inteligente. Agora, a obesidade em si, ela pode ser até uma questão multiexistencial, a pessoa já tem várias vidas dentro desse processo. Não, se a pessoa é relaxada, a tendência dela é ficar obesa. Hoje em dia a gente fala que é a pochete, né, que a pessoa arranja. Isso é muito comum. Agora, o que é pior é o seguinte, é que as mulheres, às vezes, podem ficar mais obesas. E outra coisa, tanto o homem quanto a mulher, se ela tiver um corpo macroesplâncnico, de vísceras grandes, ainda fica pior ainda. Por isso que a pessoa, às vezes, chega lá e fica com 250 quilos. Aí, para tirar, tem que ser com guindaste. A hora que ela morre, tem que pegar com guindaste, porque ninguém aguenta a situação dela, o peso que a pessoa tem. A situação toda que tem. Chega a ter que arrebentar a parede para tirar a pessoa. Eles destroem a parede para pegar a pessoa. Então, isso tudo é alienação. Agora aqui outra. Professor, poderia encaixar o poder da fraternidade na transafetividade? Sim. Agora, para a verbetógrafa. Na fatologia, página 2, última linha, poderia comentar sobre a Reurbin e a construção do Estado Mundial? Sim, a Reurbin é a reurbanização intrafísica. Então, a urbanização seria a questão da aglomeração, junção, espaço das consciências que vivem coletivamente. A Reurbin seria a reorganização desse espaço com energias renovadas, mais positivas. A construção, é importante falar, então, antes da Reurbin, a questão da Reurbex, que é a reurbanização extrafísica. Então, se levarmos na questão intraconsciencial, eu contribuo com a Reurbex ou Reurbin de acordo com as minhas reciclagens intraconscienciais e a minha ortopensenidade, essas energias harmonizadoras. Essas energias harmonizando o ambiente, elas vão limpando essas energias gravitantes, patológicas, negativas, entrópicas. Então, é essa questão da ideia da renovação intrafísica. Então, por exemplo, se eu começar, ou você começar, ou nós começarmos a trabalhar, a mudar a nossa pensenidade, pelo simples fato de mudarmos a pensenidade, muda a questão do campo energético e as energias gravitantes vão mudando. Então, quanto mais eu me reciclo, mais eu me reurbanizo, primeiramente. E com isso eu contribuo na Reurbex, na Reurbin, porque nós vivemos numa questão de vivência e condição multidimensional, a gente não pode pensar só no extrafísico, no intrafísico. Então, tanto que na parafatologia tem a Reurbex. E a construção desse estado mundial é a questão do estado planetário, que nós estamos trabalhando com as ideias renovadoras. A Conscienciologia é uma nova ciência que penseniza, trabalha nessa harmonização.
Então, a construção do Estado mundial, ela vai ser o resultado da Reurbex e da Reurbin. Então, quando nós chegarmos num estágio de termos um padrão mais elevado de energias no planeta, então a gente terá condições dessa implantação do Estado. Gente, queria perguntar para o Marcelo, o João Paulo, para a Dulce, qual a diferença da Lúcia Médici com os outros que vêm defender verbete aqui? Ela tem uma diferença enorme. Quem é que sabe? Ela não consulta os originais. Ela vem tudo, está tudo na sua ponta da língua. Você estudou isso tudo, não estudou? Ela é assim mesmo? É assim desse mesmo. Jeito? Gente, essa mulher é uma fera. Você tem que fazer pelo menos 500 verbetes aqui. É uma vergonha que você está apresentando isso só agora. Isso é uma vergonha. Vocês já notaram? Todo mundo que vem aqui fica olhando. Onde é que está? Como é que é? Ela não abriu aquilo lá. Eu estou de olho nela. Como é que é isso? Você precisa dar aula para esse povo aí, ajudar a Dulce e a Rosa sobre verbetografia. Falar qual é a sua técnica, o que você usa, como é que você grava isso tudo. Mas a técnica, Valdo, é a autovivência. Pois é, mas mostra, fala com esse povo. Seria bom vocês pegá-la, coloca ela na frente. Professor Valdo. Gente, ela está dando um banho nesse povo todo, homem e mulher que já passou aqui. Nós já somos mais de 170. Quem é que já fez isso aí, assim, desse jeito? Ninguém. Esse tanto, tudo isso. Eu não lembro de ninguém. Por isso que eu estou falando. Ela é uma pessoa bem ponderada. Ela pensa muito antes de falar. Não fica falando. Ela é uma filósofa. Mas quando fala... Ela é uma filósofa, trazer tudo na ponta da língua. É bem interessante. Isso aí não é fácil. E outra coisa, eu lembro a vocês, ela é mulher. Agora aqui, ao professor, mesmo blindando energeticamente o quarto antes de dormir, nós podemos ser atacados extrafisicamente? Sim. Se a blindagem é fraca, o assediador é forte, ele engole. Segundo teorias, o onirismo é fisiológico e sadio para o cérebro. Porém, seria também uma porta de entrada do assédio extrafísico? Também. Se uma pessoa consegue assediar alguém na vigília física, às vezes é até mais fácil acessar durante o sono. Então é preciso ver. Se a pessoa abriu a porta do quarto, não entra só barata, não. Entra outras coisas também. De modo que tem que abrir o olho. Tá certo? Agora, gente, aproveite aí a nossa professora que sabe tudo. Isso é um negócio seríssimo. Lucimeres, eu queria fazer uma contribuição com o teu tema aqui. Há uns dias atrás, na mini tertúlia, pouca gente tem acesso aí, que não é transmitido, eu fiz uma pergunta para o senhor Valdo sobre a diferença de fraternidade e mega fraternidade. E a definição que ele deu, no caso, é que a fraternidade é quando como eu trato meu irmão. E a mega fraternidade é como eu trato meu filho. Que o ideal seria que nós tratássemos toda a humanidade como se fossem nossos filhos. Uma fraternidade com sentimentos elevados. E aqui na mega pensenologia, não sei, porque aqui é mega pensene trivocabular, mas talvez num outro lugar, talvez seja interessante você colocar essa definição. Eu achei muito pontual devido ao tema mega fraternidade, está sendo muito falado no Colégio do Para-Direito. Eu achei que deveria, talvez, no teu verbete, que tem tudo a ver com isso, arrumar um lugarzinho aí. Ok, a gente vai verificar onde que poderia caber melhor, mas na questão, já que você fez essa pergunta, eu vou esclarecer a questão da definologia. O poder da fraternidade é a força cosmoética e assistencial do amor puro, empregada individual ou coletivamente a qualquer princípio consciencial, ambiente ou situação, contribuindo com a harmonização evolutiva a favor do fluxo do cosmos. Essa questão da força, e depois na exemplologia coloca o poder o mini poder, o maxi poder e o mega poder.
Porque nós, na nossa evolução, por exemplo, eu no meu nível, eu não estou num nível ainda de vivenciar completamente em nível avançado essa mega força. Então, a força que eu tenho é a força do meu nível evolutivo. Então, considerando na exemplologia um mini, que é da pessoa que faz alguma assistência sem lucidez, vai para a maxi, que é a grande, eu acho que eu poderia dizer assim que nós, da Conscienciologia, já estamos atuando nessa questão da maxi. Da mega fraternologia, digamos assim, do mega poder, ele estaria mais ligado no que eu compreendo, que seria a força da fraternidade vivenciada pelo serenão, que não dá para comparar com a força da fraternidade que eu vivencio hoje. Então, nesse sentido, eu estou esclarecendo o porquê do mini, maxi e mega. Né? Então, o mega é a potencialidade, é a potenciação do maxi, digamos assim, é em nível elevado. Então, eu assisti a mini tertúlia de ontem, e o professor Valdo estava falando sobre consciências livre. E eu comecei a pensar seriamente que eu acho que eu já vou pensionizar desde hoje para chegar a consciências livre. Então, essa pensenidade eu não vou deixar para a próxima vida ou na intermissão. Eu vou fazer o meu máximo de reciclagem, de interassistência no que eu posso, para acelerar a evolução. E acelerando a minha, em função da interassistencialidade, eu acelero juntamente, potencializo com esse poder da fraternidade conquistado, a evolução de todos. Então, isso é importante a gente ter essa lucidez. A minha lucidez e o meu emprego lúcido da minha mudança, da minha pensanidade, da minha energia, na harmonização que eu faço, eu contribuo nessa questão da harmonização e evolução de todos. Isso eu considero uma coisa bem séria para eu pensar, eu já pensei, estou pensando, e eu quero de fato chegar nessa condição. Quanto antes, melhor. Daí eu chego nessa condição da transafetividade que o professor fala. Se você poderia aprofundar um pouco mais, não sei se já falaste, da paradoxologia, o paradoxo de ganhar quem mais, tem mais ganhar quem mais compartilha? Então, a questão desse mais ganhar quem mais compartilha é que quanto mais eu me dou cosmoeticamente, nós estamos aqui sempre qualificando a questão da cosmoética. A doação, quanto maior de si para os outros, você tem um ganho maior do que se você não se doasse. Então, assim, eu falei primeiro alguém fez essa questão, acho que a Magali começou com isso. Mas as reciclagens, por exemplo, eu dei o exemplo da Consim Cobaia. Por exemplo, na Consus tem a pessoa que se expõe e que ela tem a oportunidade de doar o seu Labicon, se mostrar como ela é. Então, ela aí está doando a sua consciencialidade. E aí, pelos feedbacks que são dados, os exemplos, o que é trabalhado, aquela pessoa que foi Consim Cobaia é o que mais ganha. Esse é um exemplo assim nosso que a gente pode ter clareza para quem já participou da experiência. Na questão, por exemplo, das dinâmicas parapsíquicas, dos trabalhos, a pessoa, quando ela tem uma predisposição para a interassistencialidade, ela se permite, então, se doar consciencialmente, que eu falo a pensanidade, então entra o pensamento, sentimento e energia, e se permitir ser assistida. Então, por exemplo, no meu nível evolutivo, eu consigo assistir muitas consciências, porque conscientemente eu sei que em termos de necessidades de reciclagem evolutivas, tem muitas consciências necessitando da nossa assistência. E nós somos assistidos de consciências mais evoluídas. Então, essa permissão de ser assistido, ela também é importante. Então, quando eu entro, digamos, numa situação, isso eu estou falando em termos de conscienciologia, mas assim na comunidade, são exemplos daqui. Mas extrapolando para as nossas manifestações, porque a intraconsciencialidade,
ela é a manifestação da consciência em qualquer situação intrafísica e extrafísica em outras dimensões. Então, essa postura interassistencial, ela é ininterrupta. Esse que é o objetivo evolutivo da gente. Chegar nesse patamar de você ter essa lucidez de estar sempre se doando. E nas minhas experiências, por exemplo, de SOCIM, e mesmo aqui dentro, é que eu faço a interassistência, procuro, né, fazer o melhor, o máximo de mim. E sempre que eu obtive, assim, precisei de assistência, até intrafísica, eu sempre tive. Então, a gente sempre ganha, a gente nunca perde se doando consciencialmente. O que parece aqui é que o paradoxo é você doar o seu Labicon e ajudar no Labicon do outro também, né? Então você doa, recompartilha o seu Labicon e apoia também no laboratório consciencial dos outros, né? Isso é a interassistência. Você se doa e você recebe. Ok. Sim. Oi. Agora eu entendi de onde a Pri tem esse jeito tão fofinho, né? Genética e, claro, paragenética e tudo mais, né? Muito bacana. Muito interessante o teu verbete. Eu gostei muito de uma frase que você falou aqui agora há pouco, que é a força do nível evolutivo da reciclagem pessoal. Isso é muito sério, né? Ou seja, a força presencial estando representada no nível de reciclagem da pessoa. É algo bem significativo, bem importante e bem lógico, né? Muito sério isso. Você também falou da doação da consciencialidade. Achei interessante esses dois pontos, assim, bem sério. E eu gostaria que você trouxesse para nós a tua experiência. A gente sempre pergunta isso, né? Como é que o verbetógrafo começou a pensar a respeito do tema, estudar e aprofundar, se houve algum aspecto mais específico que motivou e etc. Sim, houve dois aspectos, né? Que o primeiro dele foi a entrada no voluntariado da Unicim. Então, quando houve a mudança da equipe lá, eu fui uma das integrantes da equipe anterior da atual, e foi constatado, assim, pelo contexto da CCCI, uma competição muito grande em nível de liderança. E eu me questionava muito, justamente porque se a gente estava estudando Conscienciologia e procurando ser fraterno, por que existia isso, né? Eu não conseguia compreender. Aí, nas reuniões que a gente debatia sobre o assunto, tentando melhorar, ajudar a comunidade, aí eu comecei a pensar que deveria existir um poder superior àquele. E aí eu me perguntei muito, e aí eu fiz uma analogia também, assim, por exemplo, com uma escola, né? Tem professores que têm o poder dentro da sala de aula, que comanda a sala, tem os supervisores, mas quem comanda toda a escola é o diretor. Então eu pensava nisso, mas tem que ter um poder que neutralize esses outros, né, que não seriam o desejável. E aí eu fiquei pensando, discutindo, e em uma das reuniões caiu a ficha. A primeira, né, a ideia de que o poder que nós deveríamos desenvolver seria o poder da fraternidade. E aí eu comecei as primeiras reflexões sobre esse assunto. Até quando eu entrei na Unicim, gente, eu vou ser bem sincera, eu não pensava em questão de poder político, essas coisas, é como a maioria faz, deixa de lado. Mas entrando lá e mudando, vendo essa realidade e aí tendo essa ideia, aí eu compreendi da importância de desenvolver esse poder e eu comecei a pensionizar. E teve um outro questionamento do professor João Aurélio, que ele falou assim: a Unicim é poder. Dentro da Conscienciologia, em termos de hierarquia e tal, a Unicim é a união de todas as ICs, então ela tem um poder maior individual, por exemplo, de cada IC, porque é a união de todas. Então, eu fiquei logo pensando, puxa, mas se eu não pensava em poder, como foi que eu fui parar na Unicim? Que é poder. E qual é o poder que eu quero ter
se eu estou lá e foi questionado isso, que todo mundo que vai lá quer um tipo de poder. Aí, juntando essas duas coisas, e depois teve mais uma experiência, que no meeting o professor Valdo esteve, eu já pensando nessas questões, eu perguntei para ele qual que era o maior poder da consciência. E ele falou do poder da fraternidade. Daí eu comecei a associar o Mater Pensene da Unicim, que é a mega fraternidade, entra a questão da paradireitologia, paradiplomacia, parapoliticologia, e aí eu fui costurando, refletindo e estudando o que era essa fraternidade, esse poder, que daí eu entendi, estudando também o capítulo das lições de fraternidade do Projeções da Consciência, que o professor Valdo coloca a lição que ele teve extrafísico com a monja. Aí eu fiquei examinando detalhadamente o que aquilo queria dizer. Como é que ela fazia assistência, como que era esse amor puro, elevado. E foi daí que eu comecei a pensar mais seriamente, compreender a importância de mudar a pensalidade, de conquistar, digamos assim, ser, viver, ter isso no meu temperamento, na minha intraconsciencialidade, esse amor puro. Então, o tema partiu daí. Muito obrigada. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar para o professor Valdo dois aspectos. Professor, seguindo essa linha aí da monja, o que o senhor acha que, quando nós nos aproximamos do Holopensene, uma vez o senhor comentou que a gente vai até um certo ponto, até uma certa instância, porque depois é demais. A gente vai, em qualquer coisa você vai até o ponto que você aguenta entender aquilo e suportar aquilo. Chega num certo ponto que você não suporta aquilo. Pode ser uma coisa porque você não suporta, porque é negativo, e pode ser uma coisa que seja positiva. O positivo também é insuportável para quem não está preparado. É isso que a gente tem que entender. Ou seja, a nossa capacidade, não é só o negativo. Sim. O positivo também é. E isso é em tudo, até em fazer uma ginástica é desse jeito. A pessoa vai fazer uma ginástica, mas ela não está acostumada com aquilo. Aquilo é positivo para ela, ela está precisando de fazer. Mas tem um limite, se ela passar daquilo, em vez daquilo fazer bem, vai fazer mal para ela. Agora, então, a gente tem limite para tudo, e a gente tem que ponderar essas limitações. E aproveitando então no seu verbete, na página 64, na quarta linha, como eu cheguei depois, eu não sei se o senhor já mencionou a respeito da melhor terapia da alienação e a autovigilância conscienciometrológica. O senhor pode aprofundar essa autovigilância? Seria constante? A gente, na vida, tem que estar preparado para o que deve e é. Okay. Agora, nessa condição, então, nós temos que viver com uma eterna profilaxia, ou uma eterna vacina, ou uma eterna prevenção. Então, é aquilo que eu falo, a pessoa está desconfiada das coisas. Ela tem que ter uma série de ideias laterais para entender o cerne das coisas, para fazer comparação, entende? Associação de ideias, ponderar o processo, pesar na balança. Sim. De modo que isso aí é vigilância, estar atento. Porque o processo, por exemplo, de assédio, o assédio pode vir de qualquer lugar. Então a gente tem que estar de olho com isso. Ele pode aparecer em qualquer lugar, de qualquer tipo. A gente tem que estar de olho, tem que estar atento. O senhor acha que essa vigilância, uma forma de ampliar essa vigilância, seria estar constantemente chamando a autolucidez, tentando estar lúcido sobre o que você tem que chamar você, os amparadores. A vigilância é justamente isso. Uma pessoa que pensa nos amparadores, ou ela é muito forte, ou ela é assediada. Agora, ela é assediada por quem? Por si mesma, em primeiro lugar. Isso é a vida. Agora, uma que pensa nos amparadores, ou ela é igual aos amparadores, ou ela tem valor, ela dá valor para os amparadores, porque ela precisa disso. Aprofunda um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre esse pensar nos amparadores, porque eu até... Pensar nos amparadores é o seguinte, você chega no lugar, o
correto, por exemplo, comigo é assim, qualquer lugar que eu chego, se eu vejo que tem qualquer coisa, eu exteriorizo a energia. Okay. Ali eu penso e fico de olho. O que tem aqui? Tem assediador? Tem amparador? Quem é que está aqui? Eu quero saber sempre. Quando eu posso, eu fico sabendo, a maioria dos lugares. Então, fica de olho. Como é que você vai melhorar a sua clarividência se você não pensa que tem consciência? Sim. Sem consciência não há clarividência. Sim, é verdade. Você vai ver o quê? Vai ver o espaço sideral? Isso não resolve. Ok, obrigada. Quais são os pontos mais sérios para a organização eficiente e disciplinada? É a retilinearidade pensênica. É a pessoa pensar na disciplina do pensamento. Ela organizar o modo dela raciocinar. Quem melhora o modo de raciocinar, de pensionizar, melhora a vida toda, porque tudo depende da pensionização. Poderia comentar a respeito da grande fraternidade branca, os mestres são serenões? Olha, essa fraternidade branca que eles falam, na verdade, o nome que eu uso é outra coisa. É Max Mecanismo Multidimensional Interassistencial. Isso é que eu vejo. Essa fraternidade branca, você já vira na sua casa, na TENEP, qualquer coisa, também não. Agora, o Max Mecanismo eu sei, porque eu sou mini peça do Max Mecanismo. Então, é o que eu dou valor. Minha filha está tendo problemas com a mãe devido à menina que ela adotou. A menina tem 7 anos e foi adotada com 4 anos e meio. A avó não deixa a neta entrar em sua casa e agride verbalmente. Não tem carinho para com ela. Com isso, minha filha está sofrendo ao ver essa situação. Qual a melhor maneira de encarar tal situação aí? Olha, aqui, o melhor dessa história é procurar perdoar todo mundo, não levar a menina na casa que o povo não gosta dela, cuidar da sua vida e depender desse povo. Deixa para lá. Isso é a melhor coisa que você faz. Defenda a menina que você arranjou. Agora veja, quando é assim, mostra que aí tem inimizade do passado entre a vovó e a menina adotada. E essas coisas existem. Agora, ó, é uma boa oportunidade de fazer assistência para todo mundo. Procure dar o exemplo lá dentro. Você é um homem. O pai tem muita força perante a filha, mesmo adotiva. Olha isso e cuida da menina. E esqueça o povo que não pensa a favor dela. Deixa para lá. Lucimeres? Sim. Aqui no ar. Pode falar, Mar. Eu gostei bastante dessa explicação que você deu para a Fafá a respeito do verbete, né? Eu estava pensando se isso daí não poderia se transformar num curso, fazendo uma correlação entre os poderes que nós tivemos assim no passado e esse poder evolutivo, que é o poder da fraternidade. Então, uma sugestão para você pensar nessa possibilidade. Ok, Marta, obrigada. E, professor Valdo, o senhor fala sempre aqui no ar, o senhor fala sempre na transmigração. É possível que alguns serenões trabalhem na recepção dessas consciências que foram transmigradas? Mas isso é uma pergunta óbvia, não? E, por exemplo... O problema não é serenão. Quem comanda isso é consciência livre, comandando os serenões. Agora, o negócio é mais embaixo e mais sério. Isso aí é um movimento interplanetário. São milhões de consciências. Essas consciências que chegam aqui, elas, até se tornarem adaptadas, elas demoram um pouco, né? Quem, por exemplo, você está falando? Não, algumas Qualquer consciências... lugar novo, a pessoa tem uma fase de adaptação. Seja o que for, seja quem for, onde for. E, por exemplo, a pessoa pode ter feito o curso intermissivo... As pessoas que chegam aqui, pois é, cada um tem que se adaptar. Agora, o que é melhor da história é o seguinte, por exemplo, aqui em Foz, a CCCI, quer dizer, essa comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional, ela é feita praticamente quase toda de gente que veio de fora. Hoje nós já temos um percentual da turma iguaçuense.
mas a maioria veio de fora. Agora, essa turma que todas essas pessoas que vieram de fora, elas vieram então para uma coisa nova. O ambiente é novo, as pessoas são novas, tudo é novo. Então, é tudo começando a estaca zero. É como se fosse uma nova reencarnação que a pessoa está tendo. Entendi. Está entendendo? Uhum. Então, isso é o ideal. A Cognops, por exemplo, é o máximo por causa disso. O ambiente, tudo é novo. Não tem influência de nada antigo. Uhum. Até o lugar que nós viemos aqui, a base, por exemplo, do CAEC, quem viveu aqui antes foi só índio. Isso aqui era mato. A maioria das coisas todas aqui. Tinha uma chácarazinha pequenininha só aí. Mais nada. Então, pensa bem. É o máximo. Quando você começa tudo virgem, inexplorado, 0 quilômetro. Entende? Uhum. Tá ok. Obrigada. Alô. Lucimésio, gostaria que você comentasse a respeito de como que você vê o efeito nas inter-relações das ICs a partir do tema que você escreveu, do poder da fraternidade. A partir do tema. Na realidade, eu acho que quando caiu a ficha dessa questão do poder, que a pensenidade, a intencionalidade, a lucidez, a potencialização das energias para harmonizar, então eu fiz um exercício de acessar a central extrafísica da fraternidade, perceber o padrão. E aí, a partir de um tempo, eu comecei a exteriorizar as energias no ambiente. Então, mesmo nas reuniões da Unicim, eu procuro fazer esse exercício de ter as melhores energias para que as nossas reflexões sejam o melhor, chegarmos a uma resolução de um conflito, uma situação, para que seja melhor para todos. Então, eu tenho feito isso dentro do meu nível de lucidez. Não quer dizer que todas as reuniões eu faço. É importante salientar isso, senão eu já seria um serenão, eu acho. Então, dentro da minha lucidez, do que eu posso, e, por exemplo, assim, se eu percebo, ou uma instituição, uma IC, está com dificuldade, ou a gente percebe que está precisando fazer um desassédio, uma intervenção que eu falo assim, uma ajuda, uma orientação, não é no sentido da acariação, assim, mas precisa de uma orientação. O que eu faço? Eu procuro, nos meus exercícios energéticos, na TENEPS, eu colocar essa IC e procurar harmonizar, porque a energia, ela não tem essa questão de espaço e tempo. Então, não é só porque eu estou na Unicim, não é só porque eu estou aqui, é que eu vou trabalhar as minhas energias, vou fazer assistência. A assistência é todo o tempo. Então, eu procuro fazer isso. Se eu posso, eu percebi digamos assim, que isso acontecia quando eu fiz o trabalho de voluntariado para iniciar, de fato, a abertura do Campo dos Sonhos. Porque estava lá paralisado há mais de 10 anos e as energias entrópicas. E aí o nosso grupo, quem estava na diretoria, nós começamos um trabalho. Então, sempre há o desassédio. Então, eu jogava muita energia, via lá pessoalmente só para eu estar lá energeticamente, assim, fisicamente. E eu percebi que isso foi ajudando, foi limpando. E aí eu percebi assim, que em outras situações de exercícios energéticos que eu fazia de casa, eu me disponibilizava para assistência assim, específica, aí eu percebia que as minhas energias iam para outro local. Aí eu comecei a pensar e mapear essas questões, aí eu percebia depois, constatava, que naquele ambiente onde as energias tinham ido, era um ambiente que estava sendo mexido. Então, eu tenho feito isso, e eu penso que desde que a gente assumiu a Unicim, na administração da Maria Isabel, naquela situação, para hoje houve um salto. Eu não percebo mais aquele nível de entropia. E eu percebo também assim, como é um caminhar, então nós vamos nos renovando, mas a potencialização, digamos assim, falando em termos de Unicim, que a gente trabalha na assistência à CCCI e às ICs, quanto mais lúcidos nós
da Unicim estivermos e trabalharmos nessa interassistência efetiva desse amor verdadeiro, porque eu percebi isso, a assistência acontece se há sinceridade. Se não houver sinceridade, vai ser feita alguma coisa, mas é diferente, você potencializa. E aí o nosso trabalho, ele fica, digamos assim, mais consistente, mais efetivo. E aí, Marcelo, por isso que eu às vezes insisto na nossa dinâmica, porque eu sei o alcance que tem o nosso trabalho de desassédio. Qual laboratório aqui no CAE que você acha que tem mais ligação com o desenvolvimento de fraternidade? Entende? Não sei se eu entendi. Você está me perguntando se aqui no CAE que tem isso? Não, qual laboratório tem mais... Olha, gente, se for assim falar em nível mais avançado, é da paradireitologia, que tem a mega fraternidade, mas começa com o laboratório do EV, que é as energias. Não sei se é isso. É isso? Porque o laboratório do CAEC, gente, eu vou colocar o que eu penso, é um local potencializado, tem um amparo específico. Mas um laboratório materializado, específico, sem a atuação da consciência, de nada adianta. Então, o maior laboratório é a gente mesmo. É a intraconsciencialidade, essa reciclagem, essa mudança. É isso que faz a diferença. E é isso que potencializa a energia. A lucidez da nossa... Eu coloquei no... É o poder da vontade, a intencionalidade, a interassistencialidade, mas a questão da usina energética é quando a gente... É uma questão séria isso. Da usina energética. Eu me dei conta também disso. Que a minha pensenidade, ela influi no cosmos. Então, olha o alcance do que eu penso. Então, eu tenho procurado fazer um exercício grande de não pensar mal de ninguém, nem de mim, e mudar a minha pensenidade. Uma sugestão também. Tem 2 laboratórios no campus de IEC, na Portugal. Uma é de cosmoconsciência e uma de fitoenergia. Talvez eles pode ser lá na laboratoriologia. Só a sugestão. Eu percebo assim que eu sempre tive muita afinidade com a fitoenergia. Eu gosto muito de plantas, sempre gostei, flores. Sinto falta do meu jardim, que desde que eu estou aqui eu não vivo em apartamento. E eu pretendo morar no Campo dos Sonhos e eu quero ter o meu jardim. Mas eu tenho essa afinidade, digamos. Tanto que quando eu vim no CAEC em 95, um dos locais que eu trabalhei no início foi na parte do ambiental, que era mexer com plantas. E realmente é outro ambiente energético com as plantas. E aí você pode trabalhar a energia. Tem o curso do IPC, das Bioenergias Sem Muros. Então, você, quando consegue trabalhar um pouco mais as energias, perceber mais e usar a seu favor e a favor de todos, você vai perceber que você pode utilizar as energias, trabalhar elas para harmonizar, eliminar as gravitantes patológicas. Isso é fato. Simeres, na parte de codigologia, você menciona o Código Pessoal de Fraternismo e o Código Grupal de Fraternismo. Você pode dar umas dicas de como é que se dá a construção desses 2 códigos? Eu acho que a construção primeira é o de cosmoética, né? Porque a gente falando em amor puro, o amor puro cosmoético da interassistencialidade, é tudo com base na cosmoética. E a fraternidade precisa qualificar pela cosmoética, porque nem toda fraternidade, digamos assim, ou reunião de irmãs são cosmoéticas, né? Porque existem as irmandades patológicas, e não são dessas que a gente está falando. Nós estamos falando de irmandade, no caso assim, de união,
de irmãos cosmoeticamente, evolutivamente. Então, primeiro passa pelo desenvolvimento do Código Pessoal Grupal de Cosmoética, para a gente desenvolver um código de fraternismo. E esse código de fraternismo que eu vejo, que se a gente tiver o pessoal e o grupal, a gente potencializa muito. É muito a evolução de todos nós. E eu já tenho observado, eu sou uma pessoa que fala pouco, mas eu observo muito. E há, assim, visível pessoas que já vivenciam isso, que já estão se esforçando, que já estão trabalhando nessa questão da vivência da fraternidade de fato. E isso é um ganho para o grupo. Pessoal, para quem já conquistou essa, ou já está lúcida para essa realidade, para o grupo como um todo. Sim? O gancho que você fez com essa videografia, com esses 2 vídeos aqui, e o poder da fraternidade. Eu fiz 2 links. O primeiro é da visão de futuro, é que a questão de você ter uma visão, por exemplo, eu tenho uma visão, um alcance, eu consigo vislumbrar como possibilidade real a construção do Estado Mundial, de nós conseguirmos conquistar a condição evoluída da consciência livre. Então, eu estou vendo isso como uma realidade, como uma possibilidade. Isso é um fato para mim, eu estou lúcida disso, eu posso conseguir chegar lá. Só que eu ter essa visão e não fazer nada, não fazer reciclagem, não fazer interassistência, eu não vou chegar naquela condição evoluída que eu estou pretendendo. Então, a atitude, a ação da consciência, ela é fundamental. Então, não adianta ter uma visão de futuro sem ação, sem atitude. Então, isso é importante. E no outro, que é o pálido ponto azul, né? Ele foi numa palestra que eu assisti da Paradireitologia, do laboratório do Colégio Invisível, e eles passaram esse videozinho ao final da palestra, e eu achei que tudo tinha a ver com o tema, porque ele fala do amor. Ele fala do cosmos, ele fala das possibilidades, da realidade, mas a nossa realidade hoje, inconsciencial, é o planeta Terra. Então, quem nós devemos cuidar, amar, lucidamente, é esse planeta. Então, isso, a gente amando verdadeiramente a gente mesmo, amando verdadeiramente as outras pessoas, amando verdadeiramente o local onde a gente vive, que no caso é o planeta Terra, a gente está desenvolvendo essa questão da fraternidade. E aí, voltando à pergunta da Cris, com relação a como fazer isso, gradualmente, gente, não tem uma fórmula pronta. Existem as técnicas, existe a realidade da conscienciologia, as oportunidades de reciclagens. Aí vai depender de cada consciência, da vontade, da intencionalidade, do objetivo dela. Porque outra questão é a questão do respeito. Se as outras consciências não querem o que eu estou querendo, eu preciso respeitá-las. A escolha é de cada pessoa e o esforço é intransferível. Então, eu estou fazendo o meu. Pelo menos eu estou pensando que eu sei onde eu quero chegar. Lucy Meres. Sim. Você está no nome já 50% da lucidez, né? Obrigada. Eu queria te perguntar, ali na mitologia, você fala da desconstrução do mito da consciência perfeita. O que você pensou quando você trouxe esse mito aqui para nós? Essa questão da consciência perfeita é assim, é de você se disponibilizar para a assistência e a interassistência do jeito que você está hoje, digamos assim, no que você é hoje, na sua realidade intraconsciencial. Não esperar assim, eu tenho isso, eu tenho esse trafar, eu tenho, falta isso. Mas a consciência está deixando de ver o trafor. E o trafor é o que nos dá força para a gente seguir em frente. Mudar, melhorar a questão do trafar
e adquirir o que falta, que são os trafais. E então, nessa condição, que a consciência ela nunca será perfeita, porque isso até é uma ideia contrária até à própria teoria da evolutividade. Nós estamos sempre em contínuo aperfeiçoamento. Então não vai ter um local, quando eu vou estar perfeita para fazer assistência. Agora eu posso fazer assistência, eu devo fazer assistência, eu preciso fazer assistência. E interassistir, então, fazer a interassistência. É assistir e se permitir ser assistido, que isso é uma coisa séria, ajuda muito no nosso processo de reciclagem e evolução. Interessante, né? Porque todos de nós já temos tanto, a gente olha e analisa que temos mais do que imaginamos. Não tem jeito, tem que doar, né? Isso aí. Muito obrigada. Sim. Ali na fatologia, você colocou os atributos mentais somáticos adquiridos e manifestados na conduta fraterna harmonizadora. Quais seriam esses atributos pela tua experiência? Pela experiência seria assim, usar a questão da racionalidade, digamos assim, a lógica, o mental soma como um todo a gente usa, né? Porque nas reflexões, esses atributos, é você perceber os efeitos, o resultado, a possibilidade, usar a atenção, por exemplo. A atenção é um atributo que você precisa ter para você observar o ambiente nas interações e perceber qual que é a necessidade naquele contexto. E a harmonização você vai trabalhando constantemente. Então, eu vejo que são os atributos mais do mental soma, percepção, lógica, raciocínio, discernimento, para a gente chegar, perceber. E eu, quando percebo assim, e ser pontual, é ótimo, mas quando eu não tenho essa lucidez, eu faço o trabalho da exteriorização das melhores energias para melhorar o ambiente. Então, a intencionalidade da assistência e da melhora daquilo é que faz funcionar. A vontade de assistir, a vontade de fazer diferença, a vontade de mudar aquilo, e a gente consegue mudar. Lucimere. Oi. Aqui na página 2 da fatologia, o segundo item, a compreensão e valorização das singularidades conscienciais. O que eu observo na questão da harmonia é que há uma tendência da natureza humana de querer que o outro faça da forma que você pensa que deve ser feito. As coisas, os trabalhos, as tarefas, e não é assim. Cada consciência, ela é singular, ela tem seus trafores, trafares e trafais. Então, a singularidade da consciência está na essência da evolução que ela teve. Então, todos nós somos diferentes e únicos, tem traços semelhantes, mas cada um traz uma diferença, que é essa singularidade. Então, o respeito a isso, se a gente, enquanto grupo, a gente consegue identificar essa singularidade e respeitar, nós podemos, na realidade... conquistar a democracia pura. Sim, mas eu digo assim, no ambiente da democracia, que você fala em política, para nós chegarmos a essa questão da política e singularidades... Mas tem que ver a questão da cosmoética da consciência, porque a democracia pura, ela se dá esse respeito, essa liberdade de manifestação, ela procura, digamos assim, oportunizar. Mas quando nós estamos falando em democracia, mesmo no grupo da Cognópolis aqui, que a gente está fazendo esse laboratório, esses experimentos, cada consciência é diferente, tem os seus limites, tem a sua cognição. Então, alguns podem ter uma cognição maior, outros não entendem daquela consciência.
Então, esse respeito, esse nível de entendimento da consciência, da compreensão, é que vai fazer essa questão da harmonia. E o empenho, por exemplo, assim, uma coisa nova, consciência política. É uma coisa que muitos podem pensar, não quero saber de política. Mas a evolução é pura política. Então, existem as leis do cosmos, as ações que são feitas pelas consciências mais evoluídas, os serenões, os orientadores evolutivos, a gente no nosso nível. Então, é ação, então é política. O que está por trás do maximecanismo é pura política, política cosmoética, são as políticas evolutivas. Eu chamo de políticas evolutivas isso. Ligado ao item da primeira linha, que você coloca justamente o respeito a um nível evolutivo e livre arbítrio das consciências perante as próprias escolhas evolutivas. Isso está ligado, porque, por exemplo, eu coloquei aqui, eu quero chegar numa condição de consciência livre. Eu estou lúcida hoje que eu quero chegar lá. Mas eu não posso querer que as outras consciências queiram o que eu quero. Tem consciências que querem ficar ainda na baratrosfera, tem consciências que querem uma coisa mais ou menos. Tem consciências que, chegando na desperticidade, está ok. Mas vai assim, do que você quer, do que você está vendo, percebendo, possibilidades, realidades, e respeitar quem não quer. Tem gente que não quer fazer reci, mas é uma escolha da consciência. Na principiologia, o segundo item, o princípio do posicionamento pessoal e grupal. Poderia explicitar mais? Então, isso também eu acho que tem a ver com o que a gente falou do respeito, do que as pessoas querem. Esse princípio, ele tem a ver com o posicionamento de cada um. O meu posicionamento, qual é? Então, eu acho que o prioritário, o principal é sempre a gente. Qual é o meu posicionamento? Hoje vocês estão aqui vendo qual é o meu posicionamento. Então, eu estou posicionada pessoalmente, eu intraconsciencialmente, e com o grupo. Então, eu faço parte do grupo. Meu posicionamento enquanto pessoa e grupo é esse. Então, a média, digamos assim, de posicionamento das consciências é que dá a perceber qual é o posicionamento do grupo. E, no meu entender, o posicionamento pessoal e grupal, ele teria, assim, como prioridade a interassistência. E essa interassistência, ele se dá pelas reciclagens individuais e grupais. Então, eu penso que seja isso, é o posicionamento, o que eu quero. Porque a pessoa a consciência que chega, em termos de conscienciologia, nós estamos falando de grupo, então eu estou falando de conscienciologia. Chega aqui, mas não tem esse nível de lucidez, o que é a conscienciologia, o que de fato é o paradigma consciencial, ela pode não ter um posicionamento igual ao meu, que já estou querendo vivenciar de fato essa realidade consciencial, multidimensional. Professor Valdo, sim. O senhor indicou um filme há uns dias atrás, eu não estava aí, O Suspeito Mora ao Lado, e ele trata, parece, de relação com a transmigraciologia, é isso? O filme O Suspeito Mora ao Lado, parece que foi o senhor que indicou, não foi? Eu não sei o que ele está falando. Suspeito mora ao lado. Eles vão estudar isso aí. Vai passar agora, mas eu queria saber o seguinte, ele aborda o tema da transmigraciologia, é isso? Não. Como é que é? Ele aborda o tema de o que é a criminalidade super estudada. A pessoa que coloca o mental soma, uma mulher, com uma sabedoria enorme para matar outra. É isso, não tem nada a ver. Sobre transmigração é outro assunto. Não tem nada a ver com isso. É o uso do mental soma. Agora, esse filme vai ser estudado pelos técnicos aí. E vai passar sábado agora, até que a Cristina vai anunciar. No Colégio Visível da Paradireita. Pois é. Agora, ele é sério
devido à elaboração do crime. Como é que a pessoa pensa? Entende? E dentro de condições horríveis. Seria mais ou menos o padrão do mega assediador, o nível que ele chega de... É o estudo do mega assédio, da mega, entende? Assedialidade. É próprio a isso. O filme é terrível. Não é recomendado para todo mundo, não. E outra coisa, tem que prestar bastante atenção para seguir todos os detalhes. Agora, aqui é bem feito, é. Eu tenho uma leve impressão que foi baseado em fatos. Que ninguém faz uma urdidura tão perfeita dos fatos daquele jeito. Aquilo deve ter tido alguma coisa, foi factual, entende? Mas olha, nós esperamos então mais 500 verbetes da sua parte. Você é a máxima, viu? Bola, é a primeira que chega aí, dá um banho de loja sem precisar de pegar nos originais. Bola. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 44 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Lilian, acoplamentário, Marta, segundo simpósio da Proexologia, Sandra, fundamentos da conviviologia. Então, no mês de outubro, a gente vai ter mais um acoplamentário, que será nos dias 19, 20 e 21. De outubro. E a temática é sobre intermissivistas. Então, aí a gente convoca todos os intermissivistas a fazerem parte dessa turma, para a gente potencializar a autopesquisa, para a gente aí ter rememorações do curso intermissivo, né, colocar na prática as nossas metas evolutivas, para a gente atingir a nossa Proexis. Então, todos os interessados na realização do acoplamentário, entre em contato direto com a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652. Boa tarde a todos. Nosso convite é para que vocês venham participar do 2º simpósio de Proexologia. Esse evento vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro próximos. Participando desse evento, vocês poderão fazer questionamentos para o professor Wildenilson Signorini, Carlos Odoni, Cecília Roma, Laênio Loche, Eliana Malfroy, Fabiano Moreira, Milena Mascarenhas, Gustavo Vieira, Cícero Schinemann, Beatriz Tênios, Henrique Ribeiro, Eucádio de Rosso, Caio Polizel, Maria Isolete, Rodrigo Marchioli e eu. Então, todos nós estamos aguardando vocês para a participação no 2º simpósio de Proexologia. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652, e toda a programação está no site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada e aguardamos vocês. Boa tarde a todos. O curso Fundamentos da Conviviologia já tem nova data para acontecer. Será nos dias 9, 10 e 11 de novembro, agora, de 2012. E uma novidade é que ele vai ter a aula de abertura com a professora Marina Tomás, que é sobre o convívio interassistencial. Então, quem tem interesse em descobrir se está bem consigo mesmo e com a realidade do cosmos, vale a pena fazer esse curso. Então, você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? Entre essas e outras questões vão ser aprofundadas no curso. Nós teremos também um curso, um campo bioenergético no domingo, que vai ser feito pelos EPICONs Moacir Gonçalves e pela EPICON Mabel Teles. Então, quem tiver interesse, pode fazer as inscrições pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. O verbete da manhã é lealdade evolutiva, especialidade autocosmoeticologia, autora professora Andreia Almeida. Obrigada, boa tarde a todos.